Vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Celso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E hoje é importantíssimo a gente ter esse entendimento. E não somente ter esse entendimento, mas incutir esse entendimento dentro de nós. Porque estamos sempre sujeitos, até mesmo pelas situações em que nós estamos inseridos hoje em dia, que são as maledicências, as fofocas, e a gente precisa mudar um pouquinho o nosso comportamento e procurar fugir disso aí. E nós vamos nos basear no capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração. E Jesus, para nos explicar essa passagem, essa bem-aventurança, ele pegou nada mais, nada menos que uma criança para servir de exemplo. E se nós pensarmos, quem teria um coração mais puro do que uma criança? Que ainda não tem uma maldade, que a recém está iniciando nessa encarnação. Porque essa criança, ela também é um espírito já reencarnado, que já fez maldades em vidas anteriores. Mas Jesus se refere às crianças, aquela que ainda não tem essa maldade ainda, que ainda não tem essa vivência, e pegou ela para nos servir de exemplo. E isso é importante que a gente consiga compreender, que nós, através das nossas diversas reencarnações, a cada reencarnação a gente vai aprendendo um pouquinho, vai nos melhorando o nosso espírito, à medida que a nossa vida espiritual vai evoluindo. E vejam que estamos em diversas reencarnações e a gente ainda encontra diversas mazelas em nós mesmos, E por que em nós mesmos? Tudo o que acontece conosco, todos os nossos sentimentos, tudo está dentro de nós. A gente não pode atribuir a responsabilidade dessas coisas para outras pessoas, porque ninguém tem o poder de fazer algo que eu não queira. Se aconteceu alguma coisa comigo, eu estou passando por alguma dificuldade hoje, foi porque em algum momento da minha vida eu possibilitei isso aí. Então, por isso é importante que a gente consiga compreender e fazer essas mudanças internas dos cristais da água, de água. Foi um japonês, o Yamamoto, em 1945, ele foi fazer uma experiência com as águas. Essa história até está no YouTube, alguns de vocês podem já ter ouvido falar nela. Então ele separou em mais de um grupo uma jarra de água. Aí num grupo ele botou pessoas lá fazendo preces, orações por aquela água. Num outro grupo, que são salas separadas, ele colocou pessoas dizendo que odiavam aquela água, que faziam, E numa outra sala, pessoas que simplesmente não faziam nada. E o resultado que deu, Aí ele pegou todas essas águas, colocou lá num congelador, E ao cristalizar essas águas que sofreram essas orações, que sofreram essas palavras ruins, Então aqueles cristais que as pessoas disseram que odiavam aquela água, então saiu um formato disforme assim, A água ficou num disforme, ficou numa coloração tipo suja, parecia uma fotografia antiga, assim, toda amarelada. E aqueles cristais com água em que as pessoas fizeram preces, ficou tipo cristalizado, um cristal bonito, branco,
né? Então, o que ele quis provar com isso? O poder que nós temos dentro de nós. Que todos nós já ouvimos falar isso, mas a gente muitas vezes, nós precisamos que aconteçam as coisas para que a gente acredite. Tipo São Tomé, só acredito vendo. E eu vou contar uma coisa que aconteceu, não comigo, mas com um amigo meu. Sabe que um amigo meu, uma vez ele tinha vários problemas de saúde, assim, né? Tinha dor de estômago, azia, essas coisas assim, né? E eu me dava bem com ele sempre se queixava para mim. E a gente está aqui no CL, a gente está estudando, né? Aprendendo que as coisas que acontecem conosco são efetivamente aquilo que nós carregamos conosco. Eu comecei a pensar, e aí veio um lampejo, assim, um insight, né, comigo, né, sobre ele. Porque cada vez que a gente estava conversando, eu não sei se ele falava os mesmos assuntos com outras pessoas, mas pelo menos comigo, ele sempre falava mal da namorada que ele tinha, né? A namorada não era boa, a namorada era isso, a namorada... Dificilmente ele elogiava. Inclusive, uma vez eu até perguntei para ele, tu tem alguma palavra para te dizer de bom dela? Um elogio dela? Né? E ele pensou alguns minutos e disse que se fosse antigamente ele até teria. Mas ele continuava namorando ela. Aí é que veio o insight para mim, né? Um lampejo, né? Eu conversando com ele, eu disse assim, vamos fazer uma experiência? Tu fica um mês sem falar dela. Um mês. Não, melhor, 3 meses. Estou contando exatamente como eu tive a conversa com ele. Fica 3 meses sem falar dela. Morde a língua, faz o que tu quiser. Não fala nela. E ao contrário, faz uma prece por ela. Mesmo que tu ache que ela esteja errado. Porque a gente sempre acha que a gente está certo, né? A gente nunca acha que o outro está errado. Então, e ele topou isso aí. E para minha surpresa, e claro que isso aí serviu de aprendizado para mim também, né? Todos os sentimentos que ele tinha com relação a dor de estômago, azia, sumiram. Simplesmente sumiram. Aí, naquele determinado tempo lá, ele chegou, Celso, chegou os 3 meses. O que tu queria fazer com isso? Aí eu perguntei para ele, não, é que tu não tem te queixado mais de azia, tu não tem te queixado mais das dores de estômago. E ele, verdade, nem ele tinha se percebido disso. Aí eu falei para ele, exatamente o que nós estamos aqui falando hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Porque ele nutriu dentro dele um sentimento por ela, e eu não sei o porquê, porque se eles eram namorados, eles podiam ter se separado, qualquer coisa, mas não, né? Pelo jeito ele gostava dela. Só que ele, aí nessas coisas tudo, ele, sinceramente, ele mudou, né, a vida dele. Nem sei se a namorada dele ficou sabendo que ele fez isso aí tudo. Mas, para mim, serviu muito como exemplo isso. Muito. Então, a gente vê que todas essas coisas que o Edson falou aqui é verdade. Mas, muitas vezes, a verdade a gente não quer enxergar ela. Se nós entendesse que nem a fé, eu costumo dizer que a fé, fazendo analogia grosseira, digamos, né? A fé, a gente vai fazer uma analogia aqui com um celular. Um celular, ela tem milhares de utilidades, né?
Celular a gente liga, recebe WhatsApp, manda mensagem, e-mail, tira foto, filma. Olha, e quanto por cento cada um de nós sabe usar um celular? A gente não usa, em média, 5% do que o celular nos dá a possibilidade de mexer nele. E a nossa fé é exatamente a mesma coisa. A nossa fé nós não conseguimos usar, por quê? Porque nós não sabemos o poder que a fé tem. Nós não nutrimos. E a fé não é uma coisa que a gente nasce, eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé a gente tem que conquistar no dia a dia, com as coisas que a gente vai fazendo, dia após dia, nos melhorando, ter boas sintonias. E aquilo que a gente fala hoje em dia, que a gente tem até às vezes muita necessidade, a gente tem grupinhos de pessoas que já têm determinados assuntos que todo mundo já sabe. Se alguém dali falar uma coisinha diferente de bom, os outros já começam a isolar essa pessoa. Não é assim? É bem assim. Eu sei porque quando a gente começa a aprender certas coisas, né, e eu vim aprender aqui no CELI, né, mas tem outras pessoas que aprendem em diversos lugares, até com a família, dependendo da família que tem, se é uma família espiritualizada ou não, né. Eu, estou dando o meu exemplo, eu vim aprender certas coisas aqui. Quando eu resolvi fazer essas mudanças que eu acho que eram necessárias para mim me melhorar, eu perdi muitos amigos. Mas eu me mantive firme. Por quê? Porque a gente perde alguns amigos num lado, mas ganha outros em outro lado. Se a oração faz a água ficar numa cor bonita, né? E quando a gente diz que odeia a água, que não gosta, as coisas que a gente está falando que não são boas para outras pessoas ou para nós mesmos, né? Isso teve todo o reflexo na água. Agora, o nosso corpo, ele é constituído de 70% de líquidos. 70% de líquidos. E aí, a gente já imagina que, através dos nossos pensamentos, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. 70% é líquido. E o líquido, ele é um condutor de energias. Ele é condutor de energias. Então, nós precisamos fazer essas mudanças internas. Sei que é difícil, mas com o tempo a gente vai conseguindo. A gente vai conseguindo. E aí a gente tem que começar a pensar, mas como é que eu posso começar a mudar? O que eu tenho que fazer? E hoje em dia nós temos um agravante contra nós, que nós estamos aí no meio de duas guerras, nós estamos aí no meio de tempestades, nós estamos no meio de incêndios e saindo de uma pandemia, que foi a Covid. Como mudar os nossos pensamentos, sendo que nós estamos sendo bombardeados por todas essas coisas? Só tem uma maneira, sendo fortes, tendo a certeza naquilo que nós queremos, e Jesus veio nos dar um norte. Ele veio vivenciar aqui e nos trazer o caminho que nós devemos seguir. Exatamente isso que Jesus veio trazer. Muitas vezes a gente sai, vai lá, volta, mas se a gente perceber, num momento a gente chega no caminho certo de novo. A gente desalinha e volta. Sai da linha e volta de novo.